Maravilhoso Deus, nosso Pai, nossa gratidão ao Senhor por esse sábado belíssimo que estamos vivendo na Tua presença. Obrigado pela escola sabatina, os louvores, que o Senhor aceita a nossa adoração, porque estamos procurando dar o melhor para o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a adoração. Abençoa a Tua igreja, aqui está o Teu povo, exceto que alguns não vieram, o Senhor sabe o motivo, mas que todos sejam abençoados, protegidos e guardados pelo Senhor. Seja nesse momento com o mensageiro de hoje, que o Espírito Santo possa ser inspirado nele, que ele seja usado, seja um vaso de bênção nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja como um todo, cada família representada, que nós possamos estar atentos para ouvir a tua voz através da tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Felicidade a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Não. É um prazer, eu quero agradecer ao convite do Romário, falou comigo mês passado. Então, estamos aqui mais uma vez para honrar e glorificar o nome de Deus. Antes de eu começar a mensagem, eu quero deixar uma reflexão para nós. Quando o assunto é a adoração, não é como você quer, não é como você acha mais bonito, não é como você acha melhor, é como Deus pediu. Eu sempre gosto de usar como um exemplo de adoração Caim e Abel. Se você for analisar, Caim se esforçou muito mais do que Abel para oferecer o sacrifício ali. Naquele tempo, não tinha motor para irrigação, não tinha veneno para pragas, não tinha adubo, era tudo manual. E a Bíblia fala que Caim separou ali o que tinha de melhor da terra, e Abel o melhor do rebanho. Mas como eu falei no início, a adoração não é como eu quero, é como a Bíblia, é como Deus pediu para ser feito. Tinha um propósito de ser um cordeiro. O assunto não era que era mais bonito, era melhor. O assunto é que Deus, quando pede uma coisa, tem propósito, tem significado. E Deus pediu um cordeiro, porque o cordeiro simbolizava Jesus na frente. E até hoje simboliza Jesus. Não adianta você querer dar para Deus aquilo que você acha que é mais bonito para você. Se não for de acordo com a vontade de Deus, não vale. Então, se ofereça pelo sacrifício a Deus. Porque o melhor que tem no céu, Ele sacrificou por você, que era Jesus. Amém? Amém. Então vamos para a mensagem. A mensagem de hoje se encontra no livro de Mateus. Abra a Bíblia em Mateus 25. Hoje nós vamos aprofundar um pouco no conhecimento sobre esse capítulo. Do livro de Mateus, essa porção que nós vamos estudar hoje é a porção que eu mais gosto do livro de Mateus. Você vai entender por quê. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Todo mundo encontrou? O irmão Mário falou que precisa me apresentar, que eu já sou de casa, eu me sinto em casa quando eu estou aqui com vocês, porque não há nada melhor que andar com o povo de Deus, estar no meio do povo de Deus. Agora, para quem não me conhece, eu me chamo Henrique, sou da cidade de Xangante, do distrito de Xangante, sou da Central, e estamos aqui para prestigiar e honrar o nome de Deus. Amém? Amém. Mateus 25, vamos falar com nosso Deus mais uma vez.
Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento, Pai, a Tua palavra está aberta. Abre também, Pai, o nosso entendimento para ela, para que tudo que nós vamos ler aqui possa entrar em nossa mente e permanecer. Nos ajuda, Pai, a seguir os santos caminhos. Nos dá força para nunca cair. E se por acaso cairmos, nos dá força para levantar. Ajuda para os jovens dessa igreja. Ajuda os líderes dessa igreja. E ajuda todo o povo da igreja. Para que tudo que eles fizerem, Pai, seja para honrar e glorificar o Teu Santo nome. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso 1. Então, o reino dos céus. Vou parar por aqui. Então, o reino dos céus. Ok? 25:1 fala mais ou menos assim. Então, o reino dos céus. Toda vez que o capítulo da Bíblia começar com então, o então é uma construção conclusiva. Ele está concluindo o que já foi dito antes. Então não tem como eu entender o que está escrito em Mateus 25 sem saber o que está escrito em Mateus 24. O que acontece? O então, ele coloca o leitor para uma conclusão. É tipo assim, vamos imaginar que metade desse lado da igreja aqui ficou e esse outro lado foi para a praia, ou foi para uma viagem da igreja. Quando esse pessoal voltou, geralmente alguém fala assim: então, foi bom? Não é isso? Esse então é a conclusão do que aconteceu antes, certo? O que foi que aconteceu antes do capítulo 25? Os discípulos se reuniram com Jesus e perguntaram: Mestre, fala para a gente o que é que vai acontecer antes da consumação do século, como é que vai ser a tua vinda? E Jesus começou a falar: olha, o sinal da minha vida vai ser a queda das estrelas, no capítulo 24. Vai ter escurecimento do sol, a lua ficar vermelha como sangue, vai ter guerras, rumores de guerras, haverá fome, falsos profetas, e por aí vai. O capítulo 24 inteiro é Jesus falando o que é que vai acontecer antes da volta dele. Aí, Jesus é especialista em contar parábola. E ele viu um homem iluminando a casa por dentro e por fora. O que acontece? Jesus prepara a parábola das 10 virgens de acordo com esse relato. Vamos ler o capítulo, verso 1 novamente inteiro. Deixa eu abrir aqui que eu fechei. O verso 1 inteiro fala assim: então o reino dos céus será, presta atenção aqui, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. Só até aqui. Você sabia que é a única vez que Jesus fala sobre o reino dos céus no futuro? E em toda a porção que Jesus fala na Bíblia, quando Jesus fala sobre o reino do céu, ele colocou o verbo no presente. Volta um pouquinho na Bíblia, capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 ele é conhecido como o capítulo da parábola. 13, 24. Capítulo 13, verso 24. Amém? Fala assim: outra parábola me propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. Verso 31 agora. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Verso 33. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado.
verso 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Verso 47, o último que eu ler. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada no mar e recolhe vários cheios de peixe, e por aí vai o resto da mina. Todas as vezes que Jesus falava sobre o reino dos céus, ele colocava no presente. O reino dos céus é. Mas quando chega no capítulo 25, ele colocou no futuro. O reino dos céus será. Será. Vamos entender aqui. A parábola das 10 virgens é um acontecimento futuro. E ela é a porção mais importante para nós, porque ela foi escrita para o nosso tempo. Será. O que nós vamos ler aqui no capítulo 25 está acontecendo em nosso tempo. Ok? Mas vamos ver o que foi que aconteceu? Volta lá para Mateus 25. Vamos ler aqui do 1 ao 13 e depois nós vamos detalhar parte por parte. Se eu der falando muito rápido, me avisem para eu diminuir um pouquinho, tá bom? Amém? Mateus 25, verso 1 até o 13, fala o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu o grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam, as lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, ante os que vêm e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nessa, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não o conheço. Vigiai, por não saber o dia nem a hora. Como falei antes, Jesus era especialista em contar parábola. E quando ele começou a contar a parábola do capítulo 25, que é também a resposta lá do capítulo 24, sobre a volta dele, ele viu um homem iluminando a casa por dentro e por fora. Deixa eu explicar para vocês como é que era o casamento no tempo de Jesus. E vocês vão perceber que ainda há semelhança com o nosso tempo hoje. Lembra quando Jesus fez o milagre lá no Caná, no casamento? Qual era o que foi falado ali? Chegou alguém perto da mãe de Jesus e faltou a bebida. No nosso tempo, a gente fala o seguinte: fazer uma festa. Pode falar que a festa não prestou, mas que saiu sem comer, sem beber, não pode falar não. A primeira coisa que nós pensamos em fazer uma festa, esse é o pensamento, não é isso? No tempo lá também era assim. Ninguém pode sair falando que não prestou a festa, que a festa não tinha comida, que não tinha bebida. Mas deixa eu explicar como é que era. Vamos imaginar que eu vou me casar. Primeira coisa que eu faço, eu vou até a casa dos pais
Lembra de Sansão, quando disse que queria casar? Os pais de Sansão saíram de casa e foram lá na casa da noiva falar que o filho ia casar com ela. Isso era costume da época de Jesus. Também era assim. Então, o noivo chegava na casa da noiva, falava que queria casar com ela, só que para casar tinha que pagar uma taxa, um dote. Quando o noivo não tinha, eles resolviam eles ali, mas quando o noivo tinha condições, ele falava o seguinte: ó, o casamento vai ser em tal dia, eu vou preparar a casa e venho buscar ela. Esse preparar a casa era arrumar a casa, era construir a casa, era preparar tudo ali a festa. E era mais ou menos assim: o noivo saía de casa, iluminava a casa por dentro e por fora. Até hoje, quando está toda a lâmpada acesa em casa, quem é mais antigo fala o seguinte: vai ter festa, está tudo aceso? Até hoje tem esse pensamento. Então, era costume da época iluminar a casa por dentro e também por fora. O noivo saía da sua casa, ia até a casa da noiva, dos pais, e voltava com ela para dentro da casa. Assim como hoje, para entrar na festa tem que ter senha, no tempo também tinha isso. E a senha era vestes nupciais. Jesus até contou uma parábola que um homem convidou todo mundo e ninguém quis ir. Então ele mandou trazer todo mundo pelo meio dos becos e foi, levou todo mundo da festa. Até que o dono da festa chegou lá e viu que tinha uma pessoa que estava com vestes nupciais e tirou da festa onde há dor e ranger de dentro. Lembra essa parábola? Então, o convite, a senha para entrar na festa era a roupa bonita. Assim como você é convidado para um casamento que você é padrinho, você não vai com qualquer roupa. Se você não tem, ou compra ou aluga. Não é assim que você faz? No tempo também era assim. Então a roupa era a senha. E as virgens, elas tinham o costume de pegar sua lâmpada, esperar o cortejo, que era a procissão, e o noivo sair de casa, ir até a casa do pai e voltar para sua casa. As virgens pegavam ali sua lâmpada, quando passavam as pessoas, elas entravam junto na caminhada e ia para a festa. Porém, essa festa durava 7 dias. Se alguém for casar, quiser inventar esse casamento aqui, é 7 de festas. Os pais que lutam. Hoje em dia é 3 horas, 2 horas de festa. É gasto, imagina 7 dias de festas. Isso era a festa do tempo de Jesus. Os discípulos sabiam que esse ato de iluminar a casa era casamento. Talvez você não saiba como é que era, mas era assim que era de casamento no tempo da Bíblia. Só que Jesus tirou daí, da ideia do casamento, coisas para a nossa vida espiritual. Imagina a cena: as virgens entrando para a festa, 5 ficaram fora, 5 entrou. Sabe, a Bíblia, ela tem 66 livros, ela tem 1109 capítulos. A Bíblia, ela tem 31.102 versículos. A Bíblia, ela tem 773.693 palavras. A Bíblia tem 3.516.480 letras. E tudo isso juntando letras, palavras, parágrafos, frases, só para te falar: Jesus está no mundo. A cada 11 versos do Novo Testamento, fizeram uma pesquisa, todas as vezes que fala de Jesus voltar, se fosse dividir só no Novo Testamento, a cada 11 versos, era falando de volta de Jesus. No primeiro capítulo de Apocalipse, só no primeiro capítulo, fala 7 vezes Jesus voltar. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Deus escolheu você.
você faz parte da última geração antes da volta dele. Não terá outra geração. Você é a última. Nós precisamos estar pronto, porque o último verso que nós lemos aqui foi vigiar, porque não sabe o dia nem a hora. Vigiar. A palavra 10 aqui, 10 virgens, significa uma totalidade. 10, uma nota máxima, que resume a um contexto. 5 é como se colocasse que metade está salvo e metade está perdido. Mas quando você vai ler o livro de profecia, ela que fala que 1 de 10 não está pronto para encerrar a sua vida aqui na terra. 1 de 10. Imagina hoje. A nossa igreja hoje, se você prestar atenção, o que era errado antigamente, hoje é tolerado. E o que é certo, hoje é dito como santo demais. Só que esse é santo. O santinho. Uma realidade da nossa igreja hoje. E nós devemos estar prontos, porque nós somos a última geração. Mas infelizmente, nós somos a geração mais fraca de todas que passaram. Todas. No tempo de Jesus, as pessoas morriam por nome dele. Mais para frente, as pessoas morriam queimadas, crucificadas, sendo jogadas aos leões. Mais para frente surgiu a guilhotina. Muitas pessoas morreram em nome de Jesus. E chega o nosso tempo, só porque não deu feliz sábado, sai da igreja. Só porque não falou, só porque alguém chamou a atenção por causa da música que está fazendo, do estilo de vida lá fora, não volta para a igreja. Essa é a geração de hoje. A geração um pouco mimada, comparada com tudo que já aconteceu no Evangelho. Mas vamos voltar aqui. Olha para quem está do teu lado. Olha para mim agora. Agora responda a minha pergunta. Quem aqui vai se preparar na volta de Jesus? Levanta a mão. Foi desse jeito que 5 ficaram fora. Foram se preparar na volta. Gente, nós precisamos estar preparados agora, para que quando acontecer, você está pronto. O dia da volta de Jesus não sabe. Os sinais estão mostrando que ele está voltando. É só você ligar a televisão. Quantos desastres familiares está acontecendo? Família matando família, pai matando filho, filho matando a família inteira. Genro que quer matar a sogra por causa do dinheiro que tem ali no seguro. E por aí vai, famílias sendo destruídas. E a Bíblia fala que o amor se esperaria de quase todos. Quase todos. Sabe? A Bíblia diz que tinha 10. A Bíblia diz que as 10 dormiram. Sabe o que isso para a gente pensar? Será que eu também estou dormindo espiritualmente? Será que eu estou mais preocupado com o que vão falar de mim? De que vim adorar a Deus? Será que eu não estou mais pensando que o sol está quente, não vou entregar folheto, eu não sei o que, vou fazer visita não, não tenho vergonha, não sei o que. Pensa, se ninguém tivesse saído de casa para pregar, para onde estaria hoje? Pensa. Apareceu uma palavra aqui nesse texto que nós temos aqui que significa apercebidas. Talvez você não saiba o que significa essa palavra apercebidas. É bem parecido com percebidas. O que é uma pessoa percebida? Sabe o que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Isso é uma pessoa percebida das coisas que estão acontecendo. Mas uma pessoa apercebida, ela se prepara
para aquilo que talvez possa acontecer. Geralmente as mulheres são mais apercebidas que os homens. Quer ver um exemplo? Vamos fazer, sei lá, vamos para o sítio. Geralmente o homem pega o carro e pronto. Não é isso? Ou não é, homens? Geralmente é isso. A mulher não, a mulher prepara uma bolsa. Se tiver criança, leva repelente, leva casaco, remédio, comida. Se for criança de colo, leva até mingau. O homem não, só pega o carro e dou pronto. A mulher ela pensa, e se lá estiver fazendo frio? E vai que as crianças se melem. Ela leva uma porção de roupa a mais. Isso, comida, isso é ser apercebida. Uma pessoa apercebida é que ela pensa, e se tal coisa acontecer? 5 delas foram apercebidas. Vai que o noivo demore. Vamos levar um pouquinho de azeite a mais. Então, a palavra apercebidas significa isso. Ela se prepara para aquilo que talvez possa acontecer. Agora vamos interpretar essa parábola. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Você fala com essa empolgação? Engraçado que muitas vezes, quando você está assistindo um jogo de futebol, até quem não entende que o time faz gol, grita com a maior empolgação, abraça quem não conhece, aperta a mão de quem não conhece e dá aquele abraço. É isso aí, é isso aí. Aí quando vai falar o nome do Senhor, Jesus. Quem é o noivo? Jesus. Isso aí. E a noiva? Quem é a noiva? Se a noiva é a igreja, quem são as 10 virgens? E aí? Mas nós mesmos somos a igreja. A igreja não pode ser a noiva e as virgens. Vamos ver? Vamos lá, vocês responderam certo. O noivo é Jesus. Tem até um hino na igreja que fala que o noivo é Jesus. A noiva não é a igreja. Eu também pensava que era a igreja, até começar a estudar Apocalipse. E a pouco se fala quem é a noiva. Apocalipse 21. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21 fala quem é a noiva. Verso 2 e o verso 9. O último livro da Bíblia, praticamente o último capítulo. Amém? Vou ler o verso 1 também, para vocês entenderem o contexto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também, verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, o noivo. O verso 9 também. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E estudando esse livro, o grande conflito que você entregou por aí, também fala sobre esse tema. No capítulo 24, deixa eu abrir aqui. 24, aqui. Capítulo 24, que tem como título o que Cristo está realizando agora. Na página 184 fala o seguinte: a noiva, está até marcado aqui, a noiva representa a cidade santa, e as virgens que vão ao encontro do noivo é o símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são convidados para a ceia da bodas. Se eles são convidados, não pode ser a noiva. Ok? E fala também, nessa parábola, ao chegar o noivo,
a que estavam apercebidas entraram para as bodas. Ele também é apresentado pela vida do noivo para o casamento na parábola das 10 virgens em Mateus 25. Então, nós descobrimos que o noivo é Jesus, descobrimos que a noiva é a cidade santa e que nós somos as virgens. Por que nós somos as virgens? Porque ele fala que a igreja de Deus, ela é como uma virgem perante ele. Não deve se contaminar com as coisas do mundo. E aqui também fala que eles estavam levando a lâmpada. Essa lâmpada, está até na Bíblia, tem até uma música, lâmpada para os teus pés, é a minha palavra. Então a lâmpada que eles estavam levando é a palavra de Deus. E o azeite é o Espírito Santo. E 5 delas levaram azeite dobrado. Uma porção dobrada do Espírito Santo. E 5 não. Foram só por ele. Mas o que me chama a atenção, entenda uma coisa muito importante. Se você não for para o céu, a culpa não vai ser minha. A culpa não vai ser dos anciãos daqui. Não vai ser do pastor. A culpa vai ser literalmente sua. Porque tudo já foi preparado. Deus fez a parte dele no Antigo Testamento. Jesus veio, morreu por você, para salvar você. Já foi preparado. O Espírito Santo hoje atua, falando para você: de repente, volta, vai para a igreja, tira a preguiça, vai. Se você não se salvar, entenda, a culpa vai ser sua. Porque a única pessoa que pode tirar o céu de você é você mesmo. Porque Deus vai pegar você à força na nossa mão. Deus te convida para estar perto dele. A escolha é sua. Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai para o céu. Infelizmente, nós temos no nosso meio da igreja jovens que estão entrando na fornicação e deveriam esperar para o casamento. Jovens que estão entrando em masturbação, que estão entrando em pornografia. E isso vai tirar o céu de muita gente. Casamentos estão sendo desfeitos por isso. Hoje eu trabalho mais com lar e família. Eu já passei muito tempo com lar e família. Eu tive que trabalhar com uma família na minha igreja, na qual se separaram por causa da pornografia do marido. Não é fácil se libertar disso. Então, e muitas vezes, os jovens, por que eu falo mais dos jovens? Porque o jovem tem mais acesso a isso. Pelo telefone, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Só que o jovem tem essa disposição maior para cair para esse lado. Sabe? Aquele pecado escondido que vocês têm guardado, isso vai tirar o céu de você. Sabe? Muitas pessoas, a fofoca, ficar falando mal dos líderes, isso vai tirar o céu de você. Quando você pensar em falar mal da liderança da igreja, lembra de Moisés. Os irmãos foram falar mal dele e o pecado caiu sobre os irmãos dele. Lembre-se disso. A liderança mas não cabe a você julgar. Ore pela liderança da igreja. Você não sabe a dificuldade que é estar à frente de uma igreja. Você não sabe. Muitas vezes você vem para a igreja e vê o irmão pregando na quarta, no domingo, no sábado. O meu irmão pregando na quarta, no sábado, não sabe a dificuldade que é, que muitas vezes cala a pessoa pregar e a pessoa não vem. Acontece um imprevisto. O pregador da cidade, o pneu estourou, o carro quebrou, não deu tempo de chegar. Então, antes de falar mal da liderança, ore. É muito mais eficaz do que estar falando mal. Sabe uma coisa importante? Porque tem gente que pensa que só vai ser transformado quando Cristo voltar. Não é assim não, gente.
mulher, eu sei que você seu nome, está falando para as crianças, ela falou que quando ele começa a andar com as pessoas, ele começa a imitar as pessoas. E é verdade. Quando você anda com uma pessoa que fala palavrão, você chama também. Quando você anda com uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, você vai estudar também. Quando você anda com uma pessoa que gosta de fazer a vontade de Deus, você vai fazer também. Mas quando você dá espaço para pessoas que não estão nem aí para Deus, você também vai fazer isso. Entenda, 5 delas estavam quase salvas. Esse quase é totalmente perdido perante Deus. Imagina uma pessoa que está quase salva, quase veio para o céu, hein? Faltou isso aqui, ó. Olha, quase que eu cheguei a tempo de entrar no céu. Quase. Só que o quase é totalmente fora. Não existe meio termo com Deus. Ou você está com Deus, ou não está com Deus. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Sabe uma coisa importante? Apocalipse 22:11 fala uma coisa muito importante para nós. Que fala sobre uma prática que vai acontecer no final dos tempos. Já estou finalizando aqui. Fala o seguinte: continue o injusto fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Você entendeu isso aqui para você? Que nós precisamos estar pronto, preparado e querendo fazer a vontade de Deus. Porque vai chegar o dia que temos que separar quem está salvo e quem está perdido. Deixa eu ler para vocês, para finalizar aqui, o último parágrafo desse livro, que para mim é a parte mais bonita, mais linda de todo esse livro. O último parágrafo. Fala assim, ó, o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana luz, vida e alegria. Por todos os domínios do espaço infinito, desde o menor átomo ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeição, júbilo, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Mas entenda uma coisa: quando Cristo voltar, não haverá mais esperança. O Pro Vai Ver quase me fez ter uma lágrima. Eu perdi a minha irmã para o câncer, o meu primo para o câncer, o meu tio para o câncer. Mas eu sei que quando Cristo voltar, não haverá mais câncer. Eu sei que quando Cristo voltar, não haverá mais dor. E a lágrima que vai descer dos meus olhos vai ser das pessoas que não estarão no céu. Ele vai falar que Jesus enxugará dos olhos toda a lágrima. O céu não vai ser a mesma coisa sem você. Mas o céu não vai deixar de existir porque você não está. Deus preparou um convite. Entenda que essa parábola ela está ligada com João 14, onde Cristo foi preparado. O noivo foi preparar a casa. Ele falou que iria e voltaria para buscar a gente. O noivo saiu, a casa está pronta. Ele já saiu no cortejo para buscar a gente. Hoje, nós devemos ser, além das 5 virgens prudentes, o amigo do noivo.
que muitas vezes não é falado nessa palavra. O amigo do noivo só tinha uma função: anunciar que o noivo está voltando. E geralmente a procissão era pelo meio da avenida. Imagina essa avenida aqui subindo ou descendo. O amigo do noivo tinha a função de entrar nas ruas e começar a falar: ei, o noivo está chegando! E voltava, ia para outra rua: o noivo está voltando! Bora, gente, o noivo está chegando aí! Uma procissão, quando acontece a procissão, geralmente a função do noivo é feita com fogos de artifícios. Geralmente, quando tem a procissão, alguém vai na frente com os fogos anunciando que a procissão está vindo. Na minha cidade é assim, você é aqui. Então, nós devemos ser esse amigo do noivo, anunciar: Jesus está voltando. Essa parábola das virgens, nós percebemos que todas as 10 dormiram. Eu imagino o noivo chegando, elas tirando a poeira da roupa, se arrumando. Imagino que quando ele dorme, a gravata fica torta assim, ele se arrumando, o noivo está chegando, ele está preparado, ele está bonito. E ali o noivo chega, os 5 estão prontos, entram para a festa. A festa vai ser a volta de Jesus. O casamento foi que foi aceito no céu, na Nova Jerusalém. Primeiro é o casamento, depois a festa. É assim que acontece na igreja. Primeiro acontece a cerimônia do casamento e depois nós vamos para o local da festa, saborear a ceia preparada na boca. Jesus nos convida para essa ceia, mas precisamos estar pronto, preparado e querendo. Rosana vai cantar mais uma música. Enquanto ele canta, confessa a Deus o seu pecado, entregue-se a Ele, para que juntos possamos estar na presença de Deus com Ele. Paulo ou Pedro, não lembro qual o escritor que fala: chegou a hora de despertar do sono. Assim como aquelas virgens, precisamos estar com azeite a mais, o Espírito Santo a mais, para que assim, quando as cenas finais acontecerem, nós estivermos apercebidos do que vai acontecer. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, Senhor Deus, nós aprendemos hoje no capítulo 25 de Mateus que nós precisamos estar apercebidos pelas cenas que estão acontecendo. Nós devemos ver o que está acontecendo e estar vigiando para quando o Senhor voltar nas nuvens, nós podemos estar prontos. Devemos também fazer o papel do amigo do noivo, anunciar que Cristo está voltando. Então prepare-se, igreja, Senhor. Que as visitas que vai acontecer hoje, as pessoas possam entender que elas precisam estar perto de Ti. Que os encontros que vai acontecer também lá na usina, que possa ser unicamente enriquecido pelo Teu Santo Espírito, pregando os irmãos que estão lá, para que a Tua mensagem também possa florescer, crescer e dar muitos frutos naquela região. Ó Deus, também ser uma liderança da Tua igreja. Por mais fraca que pareça ser essa igreja, é a menina dos Teus olhos, a preciosa. Então, Pai, abençoa cada pessoa aqui presente, as que já foram também. Abençoa a liderança, as famílias, os que estão em casa, que eles possam sempre reconhecer que precisam estar sempre andando conforme a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos trazer até aqui para aprendermos que nós precisamos estar vigilantes, preparados e queremos estar contigo todos os dias. Nos leva para casa com a certeza que o Senhor está do nosso lado
com a salvação garantida, pois só em Ti que encontramos o caminho que leva até a salvação. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha todos um sábado na presença de Deus muito abençoado.